Olá, boa tarde. Agora sim. Agora chegamos aqui na live de número 152 e teremos o prazer de receber no Control Mais Café com Sérgio Taldo mais uma live, meu amigo Giancarlo Quintschmid de Petrópolis. Hoje o tema vai ser muito importante e Stranger Things vão acontecer aqui. Vocês vão ver que coisas muito estranhas, muito diferentes de vocês ouvirem no seu dia a dia irão ocorrer aqui na live, porque nós traremos revelações muito incríveis e especiais sobre o futuro da humanidade pós-pandemia. Hoje, quarta-feira, dia 23/12, live das 17 horas. Então vamos falar aqui, com a camisa dos Vingadores, vamos falar de Stranger Things. Olá, Marcelo, tudo bem? Muito bem-vindo. Essa live é uma live antes do Natal, muito importante, comemorativa aí do final do ano. E vamos falar com o meu amigo Giancarlo Quintschmid de Petrópolis sobre o futuro da humanidade pós-pandemia. Então, enquanto o Jean está chegando aí, já chegou meu amigo Jean, eu vou colocar aqui o comentário que vai ficar fixo na base da nossa live. A live hoje, quarta-feira, dia 23/12, é um dia histórico para o Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live, com o meu amigo Giancarlo Quintschmid, que inclusive fez uma live super, hiper, mega top na semana passada no Instagram, e eu tive a grata satisfação, a oportunidade de assistir essa live, 80% praticamente da live, de aprender com ele muita coisa. O Jean, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre ele. Então, o tema da live hoje é o futuro da humanidade pós-pandemia. Hoje estamos vivendo um momento muito complexo, muito difícil de se entender, um momento verdadeiramente fora dos padrões. E, como eu falei no início, Stranger Things vão acontecer aqui hoje. Vocês vão ter uma informação muito legal, aliás, várias informações sobre dicas de como será o futuro da humanidade pós-pandemia e como a gente deve tomar essas orientações, como a gente deve aplicar essas orientações. Bem-vinda, Vera Cecília, presidente da FIP Petrópolis. Está aqui meu irmão Marcelo, de Teresópolis. Chalé do Chocolate. Boa tarde, Sérgio e Giancarlo, na esperança de um 2021 melhor, com certeza. E aqui no Control Mais Café, apenas repetindo aqui para ficar registrado, vamos fazer a live de número 152. Então trouxemos ao longo desse ano muita informação, muito conteúdo, ideias criadas, como o próprio TED espalha, ideias que merecem ser compartilhadas. E vamos chamar o nosso amigo Giancarlo para que ele possa dividir a telinha comigo, porque Stranger Things irão ocorrer hoje numa perspectiva de futuro para a humanidade em 2021. Grande Giancarlo. Olá, boa tarde, Sérgio. Boa Tudo tarde tranquilo. A todos os seguidores, Olha todas só, as pessoas que me acompanham no Instagram. na realidade nós estamos aqui com Thanos à nossa frente aqui, olha, e um exército, Nós temos que ter um exército de vingadores aqui, de super-heróis, e temos que verdadeiramente, cara, tirar o Sou chapéu fã dessa camisa. para Stan Lee, que foi realmente um cara, é um cara que está no plano acima da gente aí, inspirando essa questão dos super-heróis, que nós precisamos verdadeiramente revolucionar, sermos super-heróis num mundo em completa transformação. Você fez uma postagem, estávamos comentando aqui alguns instantes antes da nossa live, e a gente vai conversar, trocar ideia sobre isso também. Nós estamos com Júpiter em Aquário, Saturno em Aquário, Plutão em Aquário. E essa reviravolta... Plutão só a partir do dia 2023 que ele entra. Graças a Deus, Porque senão seria demais. Então o que acontece? As pessoas não estão conseguindo perceber, entender, registrar o que realmente está acontecendo no mundo. A gente vem conversando sobre isso já em muitas lives aí. Fizemos lives de arte, fizemos lives técnicas, fizemos lives de tecnologia, fizemos lives de startups, Estamos dando oportunidade a várias pessoas de todas as áreas. E as lives, Jean, não seriam fidedignas, não seriam valorosas, porque só eu poderia falar sozinho aqui gravando, mas a gente prefere compartilhar a tela e trazer comentários
e pessoas que inovaram, né, no ano de 2020. E também fizemos no dia 4, né? Não sei se você viu lá nas redes, senão a gente pode te mandar o link. Tivemos um evento em que eu coloquei a maior parte das pessoas que participaram conosco, que puderam estar com a gente nas lives, que inovaram nesse ano 2020, né, apesar de toda essa questão da pandemia. Então, Jean, eu vou dar aqui um primeiro pitaco aqui sobre você. Se você quiser se apresentar, ou eu posso apresentar você aqui também, né? Tem aqui o meu amigo Jean, né? Oraculista, tarólogo, astrólogo, né? Se não um dos melhores, acho que talvez o melhor que a gente já viu aqui, da nossa cidade de Petrópolis, numerólogo, psicanalista, constelador familiar, vão anotando aí, hein? Professor de psicologia analítica na Sociedade Brasileira de Psicanálise, poeta e cronista, né? Como se não bastasse, poeta e cronista, e cursando psicologia, pós-graduação em psicologia, analítica e filosofia, licenciado em letras, literatura da língua portuguesa. Então, a minha reverência, a minha admiração, né, a minha grande amizade que a gente tem por você, nos encontramos muito pouco nesse ano 2020, mas eu sei que você é um cara estudioso, buscador da verdade, né, e como está escrito lá no seu Instagram, @GiancarloKindschmid, né, eterno buscador e peregrino. Cara, eu quase que chorei aqui, porque a gente é mais ou menos igual, né, Jean? Com você a palavra aí, cara. Obrigado pela gentileza, pelo convite. Parabéns por esse projeto das lives, Sérgio. Eu sei que você é um dedicado profissional. Acompanho você desde o início da criação do Contra o Café. Esse projeto é um projeto ousado, principalmente se tratando de Petrópolis. O projeto digital sempre é ousado, né? Ele tem um caráter pioneiro. E se tratando da dinâmica do marketing digital e dos prenúncios do futuro, você é praticamente um futurólogo, né? Uhum. É tipo o prenúncio tipo o Ray Kurzweil, tipo o prenúncio do pensamento petropolitano nas descobertas, né, e nas criações futuras. Então, acho fantástico isso, acho que você realmente é muito dedicado. Esse assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto delicado, né, visto que a gente está ainda no meio de uma pandemia, a gente está falando de pós-pandemia, mas como a gente já fala todo o tempo de morte, de doença, agora a gente fala muito da vacina, dessa esperança, o que será da humanidade depois desse processo de todos nós estarmos vacinados e tudo mais, né? Agora de corpo e alma, olha, de corpo e alma, se você quiser, pode fazer até um selfie aí, ó. Esse bonezinho eu quero, a camisa vermelha do mar não tem. Bate um selfie aí, bate um selfie lá. Eu acho que saiu, peraí. Saiu, aqui esse celular é novo, eu nem sei se ele saiu. Acho que saiu, depois eu mando para você. Celular 6G, né? Que já não é nem 5G mais, já é 6G. Então, gente, falar com você é bacana porque você vai entender exatamente o que eu me proponho aqui em relação à linguagem, né? Mas o que é falar de futuro? É a gente falar do agora, né? O Eckhart Tolle tem um livro chamado O Poder do Agora, e mais do que nunca, esse vírus veio fazer com que a gente olhasse para o agora, né? E o que a gente tem agora é uma evolução de elementos, de eventos que vão mudar os rumos da humanidade. Nós tivemos aí uma mudança muito grande de hábitos que vieram em função desse vírus. O home office veio para ficar para muita gente. O home office tira muito carro da rua, ajuda realmente a desafogar muito o trânsito, isso é uma coisa muito importante, né? Temos também essas mudanças de caráter humano na linguagem, na comunicação. As pessoas estão sendo forçadas a se olhar, a conversar pessoalmente, coisa que o mundo digital tirou um pouco, roubou um pouco, né? Todo mundo está na tela do celular, está no tablet, está na tela do computador, fundamental, mas só ficar nisso é complicado, né? Então tem esse lado também humano veio ser resgatado através desse vírus, né? E as modificações em relação a valores e crenças, a partir dessa transição cultural que a gente está tendo mundialmente. Uma das coisas que assim, foi determinante para a mudança futura é que com essa busca da vacina, das vacinas, né, que não é uma vacina só, são 5 que temos pelo caminho, aí, a caminho, né, principalmente, os computadores no mundo todo se interligaram e as inteligências artificiais trabalharam a todo vapor. Isso aí é uma coisa que foi muito forte
foi muito determinante para a humanidade. Os cientistas, milhares deles, trabalhando em conjunto, né? E esses computadores todos foram colocados à prova, inclusive do LNCC, aqui de Uhum. Quitandinho. Então, vocês imaginam quantos computadores foram trabalhando para elaborar essas vacinas, né? Esse timing da vacina ainda vai ser ajustado, porque o organismo tem um tempo de observação, né? Então tem um tempo para saber se a imunização ela vai ser contínua, se a gente vai precisar se imunizar todo ano que nem a gripe, né? Então eu acho que essa prova que os computadores tiveram em função de descobrir, de repente, ou fazer um mapeamento do RNA, do vírus, da estrutura do vírus e tudo mais, deram, vamos dizer assim, permitiram dar mais um passo para a evolução da inteligência artificial. A gente está a um Exatamente. passo da singularidade. A singularidade vai ser quando a inteligência artificial superar a inteligência humana em autonomia. É quando as máquinas tiverem poder de decisão sem precisar da interferência humana, né? E isso assim vai ser tão importante, tão decisivo, que vai ser um divisor de águas. Estamos a um passo disso acontecer. Eu acho que o que aconteceu dos computadores serem colocados realmente a todo vapor à prova já ajuda a fazer esse movimento de dar um empurrão nessas Uhum. tecnologias. O segundo é o setor de biotecnologia, né? Os setores de biotecnologia estão passando por uma modificação muito grande, porque eles estão percebendo que, apesar de ser um organismo minúsculo, o vírus, né? Ele não pode ser considerado um ser vivo, é um organismo que tem uma estrutura, uma autonomia, né? Que interfere na vida humana, está interferindo na vida humana de uma maneira decisiva, incisiva. Acho que a indústria de biotecnologia ela também vai dar um salto muito grande, porque vamos assim, da vontade da pesquisa, do ambiente científico, né, o monitoramento da saúde humana. Sim, Então, eu perfeitamente. prevejo aí, assim, muito certamente, a introdução de chipes intravenosos no processo até embrionário, ainda no embrião. Ou seja, esses chips vão colher as informações fisiológicas, orgânicas, né, desse embrião desde antes do nascimento. Uhum. Você imagina que ele vai ter um compêndio de informações desse embrião e a partir do Já momento que esse chip antes, começa lá no já sensor, antes do nascimento, né? antes do nascimento. Porque antes do nascimento você tem uma série de reações e mudanças químicas, né, que acontece já ainda no processo intrauterino. Então, esse processo está em andamento, né? As mudanças orgânicas que vão ser monitoradas, imagine você, por exemplo, começar a se sentir mal numa rua, em determinado lugar, e o chip do teu corpo avisar ao hospital por GPS que você está em tal lugar, passando mal por causa de Exatamente. tal coisa. Porque o chip vai informar qual é a mudança orgânica que está tendo. Então, o setor de biotecnologia dará um salto muito grande em relação a isso, né? O abreviar o tempo. Um grupo de sentinelas automaticamente vão vir em sua direção, né? Vamos falar em sentinelas. Matrix. Os nerds de plantão vão entender, né? Eu até compartilhei ontem uma postagem muito assim discreta, né? Falando sobre a questão do o efeito agente da Matrix, agente Smith, né? Então, Uhum. na realidade, isso aí é uma matriz estruturada, organizada, e tudo aquilo que vai contra o sistema automaticamente fica assim, né, no quadro, né? E a gente tem que se Sim. precaver contra isso, porque senão todos os agentes vêm contra você. Ó, tô vendo você com o boné da Marvel, vou botar o meu também. Porque Opa! tem que botar o boné pra fazer Olha, eu avisei que Stranger Things iriam acontecer nessa live, coisas estranhas, Stranger Things iriam acontecer na live, porque na realidade nós estamos aqui com Thanos, ó. Que, porra, estão todos os Vingadores aqui querendo ir em direção a Thanos, porque Thanos está querendo destruir o universo. falar de dedos, né? Então, Exatamente. Sérgio, essas mudanças que estão a caminho, elas também vão abreviar o tempo. A condição de tempo para a humanidade, nós estamos urgentes, né? Uhum. Quando Zygmunt Bauman fala da questão da sociedade líquida, dos amores líquidos, o tempo é líquido, né? O tempo sempre foi muito líquido. Então, o aproveitamento desse tempo também passa a ser uma necessidade. Como a gente vai aproveitar o nosso tempo? O tempo para com a nossa família, o tempo do nosso trabalho, o tempo dos nossos lazeres, né?
E uma das queixas maiores que nós temos é que o tempo passa muito rápido, a gente não dá conta de tudo que está acontecendo. Eu Não damos conta. tô tentando encontrar um livro que eu tenho aqui, mas ele está lá em cima. Se eu sair, eu vou acabar tirando aqui Não o tem fone de problema, não. ouvido, dando um Uhum, prenúncio do que você está falando, um livro chamado Virtualmente Humanos, né? Que fala exatamente uhum, sobre isso aí, dos perigos, né? Tipo assim, o desenvolvimento é premente, a internet das coisas é premente, o 5G, a aceleração que a gente está enfrentando, essa questão das conjunções de planetas, exatamente trabalhando o mental, o emocional, o inconsciente coletivo de todo mundo, né? uhum. Mas, na realidade, os perigos que isso aí advém, porque você vira, tipo assim, como se fosse um gado, né? Uma massa de manobra. Imagina, todo mundo com chip intravenoso antes mesmo da gente nascer. Né? Então, remete àquela imagem simbólica, quem assistiu o filme Matrix, o primeiro, né? Você lá embaixo, né? Com aqueles pluguinhos lá, cada um sendo monitorado. E aí, né, Jean, a questão aqui do arquétipo, né, do inconsciente coletivo do nosso amigo Jung aí, que você realmente é bem estudioso nesse assunto. Esse livro é um livro que eu já li uma vez, mas é um livro que a gente lê e volta sempre uma página atrás para, tipo assim, a gente não quer que o livro nunca acabe, que a gente quer absorver todo o conhecimento para a gente se libertar exatamente e avançar no mundo, né, em total transformação como nós estamos vivendo. A gente tem acesso ao conhecimento, a gente tem acesso à pesquisa, mas muitas pessoas não têm um prato de comida. Né? Muitas pessoas Verdade. não têm acesso à informação, não sabem usar um smartphone. Então, isso é muito complexo, entendeu? Então, essa questão da seleção natural, né, hoje parece que está muito mais assim grosseira, muito mais direta, né? E as pessoas levando cacetadas uma atrás da outra. Ah, 2019 foi um ano muito difícil, 2020 será melhor. Cara, aí veio essa pancada do Covid. E agora nós já estamos Uhum. ouvindo aí falar, né, para 2021, né, tem até a capa da Time, The Great Shift, né, The Great Reset, Covid-19, The Great Reset. Eu até postei esse dia num grupo de WhatsApp um livro do Klaus Schwab, já falando Covid-19 e o Grande Reset. Quer dizer, os próximos movimentos do tabuleiro de xadrez para a humanidade, né? Então, a gente tem que estar muito atento, muito conectado, muito ligado, muito sábio, fazendo meditação, como o próprio Harari sugere nos seus livros, né, para a gente enfrentar esse mundo moderno, líquido e digital, porque está assim muito rápido, né? A informação Muito. antigamente ia via pombo-correio, né? Ia via camelo, atravessava o deserto, levava um dia, dois, um mês, 3 meses, aí chegava lá, voltava, levava mais um dia, 2 meses, 3 meses, agora é instantâneo, né? Então isso trabalha o consciente e o inconsciente das pessoas, né? A dinâmica da informação, que dobra a cada segundo, né? Você vê o que a gente está processando, o que a gente processou em um ano, nesse último ano, em função da descoberta das pesquisas, né? Equivale a um século. Se a gente pensar do século 17, 16, né? Então, as informações dobram, e é preciso muito cuidado, porque as informações se tornaram hoje muito maquiadas. Se você Uhum. não averiguar a fonte, se você não buscar a fonte certa, nós somos engrupidos, literalmente enganados, ludibriados por fake news, por informações falsas que vêm de todo tipo de fonte. Nós somos bombardeados por estímulos visuais e textuais todo o tempo, né? Sim. Então, é preciso cuidado. Eu acho que a questão da mudança de tempo para a humanidade é uma mudança urgente de aproveitar o que você também tem à mão. Então você vê que as famílias, as pessoas ficaram até um pouco mais, algumas mais satisfeitas de trabalhar em casa, porque ficaram mais perto dos seus filhos, mais perto dos seus o parceiro, pais, né? Isso fez uma diferença dentro da sociedade. Outras pessoas já se sentiram incomodadas, viram isso como uma perda de liberdade. Mas o que é perda de liberdade? Nós vivemos numa cultura, numa sociedade que tem grades para todo lado, né? Tem câmeras para todo lado. Senhas de acesso são centenas, né, que a Uhum. gente precisa utilizar. Fora portões eletrônicos, né, vigias de todas as formas. Então, o que é a liberdade, então, né? Hoje já tem satélite que consegue ver através da parede. Então, é uma coisa Não, e detalhe, impressionante. de dia e de noite, né? O satélite vê de dia e de noite, independente do 10º andar, primeiro andar. Pessoal, olha, estou vendo aqui, eu desabilitei os comentários, né? Quem quiser fazer pergunta pode ir fazendo ao longo da live.
né? Eu estou com a grata satisfação aqui, fechando a nossa live antes do Natal. Talvez eu faça amanhã uma live de balanço, né, do que foi o ano, talvez eu faça uma live, ainda estou pensando aqui. Comigo aqui, @Giancarlo Kindi Schmid, tudo junto, né? Tenho o interesse em conhecer o Instagram dele, né? Tem muitas informações, é uma pessoa muito, muito capaz, muito estudioso, né, do bem aí, uma pessoa que a gente conhece já há muito tempo e está fazendo realmente um ótimo trabalho. E eu aqui, @Sérgio Taldo. A nossa live hoje de número 152, né? Estamos aqui indo adiante. E como eu estava brincando com o Jean, né? Quiçá, daqui a pouco 35 mil, igual o Larry King, e acima até do que Larry King aí, né? A gente não quer se comparar, mas a gente vê realmente essa questão aí, apenas um parênteses abre e fecha, Jean. Quando eu comecei a fazer, fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, a gente nunca imagina que vai fazer 10. Você nunca consegue perceber que vai fazer 20. Cara, você fazer 100, 150. Aí eu tenho lido aqui as entrevistas que ele fez com várias pessoas no mundo todo. Cara, em 2001, esse livro que eu tenho na estante ali, ele tinha feito 35 mil. Nós estamos em 2020. Então, tipo assim, a questão não é a quantidade, é a qualidade e a potência da informação que se coloca nesse propósito de levar tudo adiante, né? Então, hoje, o tema da nossa live com o meu amigo Giancarlo, o futuro da humanidade pós-pandemia. Tá? A gente não está aqui com nenhuma bola de cristal, a gente está estudando baseado em fatos, baseado em algumas projeções, né? Daqui a pouco você vai comentar sobre essa sua última postagem, que eu achei fantástica, excepcional. E tem uma coisa também, o Giancarlo, que você gosta muito, sempre estudou também, eu também sempre fui fã, de Guerra nas Estrelas, né? A gente vê essa questão hoje da desinformação, as pessoas não se conectam com o seu mito pessoal, com o seu bliss, né? Com o seu bliss, né? Com a energia do coração. Eu até escrevi hoje, postei nas redes sociais aqui uma mensagem do Steve Jobs, que em resumo ele diz o seguinte: cara, não há motivo para não seguir o seu coração. E ele diz ali, lembrar que nós vamos morrer é o melhor jeito, né, que conhecemos para evitar a armadilha de pensar que algo, né, eu tenho algo a perder. Já estamos nus. Então, já que é assim, não existe nenhum motivo para eu não seguir o meu coração, cara. Então, a gente viu a caminhada de Steve Jobs num caminho, a gente vê, por exemplo, a caminhada de Joseph Campbell em outro caminho, a gente vê a caminhada de Jung num caminho, a gente vê a questão do mito do herói, né, que já está traçado, né, cada um de nós já sabe a jornada do herói, mas as pessoas não seguem. Então aí está a sua desconexão com a sua origem, né, com a questão do inconsciente coletivo, né, que a pessoa não consegue se orientar, e aí não consegue ter a questão do poder do mito inserido na sua vida. Cara, eu vou deixar você falar, porque realmente é um tópico aí que... O Campbell foi o inspirador do George Lucas na construção de Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, na verdade, é uma colcha de retalhos de mitos, né? Uhum. E eu sempre digo que a ficção científica antecede o que pode muitas vezes acontecer. Você vê em Star Trek, na Jornada das Estrelas, diferente de Guerra nas Estrelas, muito do que a gente tem de tecnologia hoje, a gente já via nos anos 50, nos anos 60 na série, né, nos filmes. Então, o próprio celular, né, as videoconferências, a questão das experiências com laser, tudo isso a gente está vendo isso. Assim, os Jetsons já previram mais de 30, 40... Uhum. Né, que também é uma coisa bem interessante aí. Então, a construção de uma sociedade, você falou da questão da jornada do herói, é bem interessante, porque a jornada do herói é exatamente a jornada de todos nós, né? Na busca do quê? Pela sobrevivência. O que nós temos hoje é uma jornada do herói na busca da sobrevivência frente ao monstro. Tem esse aqui, né? Não sei se você tem esse aqui, A Vida e a Obra. Tá? É um livro vermelho, Vida e Obra, é um livro lançado depois, né, que ele fez aquela série com o próprio George Lucas, né, no sítio Skywalker, antes dele falecer em 87, 88, e deixou para nós alguns vídeos, né, sobre essa série fantástica. Então, o que acontece? Não, Sérgio, isso aí é lá de 1980. A mesma coisa é a questão da obra de Allan Kardec. Não, isso é lá em 1857. O Novo Testamento. Não, isso é lá não sei quantos anos depois de Cristo.
Não, não, esse aqui é Antigo Testamento, é antes de Cristo, agora é era moderna, 2020. Cara, se repete a mesma coisa, né? As relações sociais, a questão familiar, entendeu? Por isso que a gente está vendo o futuro da humanidade pós-pandemia, né? Conversando com você aqui, a gente tem mais ou menos o caminho já traçado. O problema é que as pessoas não conseguem perceber passados 2000 anos, né? Sim. A gente está passando por uma fase dentro da jornada do herói que a gente chama de catábase. A catábase seria a Opa. parte mais baixa da jornada do herói, é quando o herói passa pela área da morte, o reino dos Uhum. mortos, né? O que o mundo está experimentando é o período da morte, né? O período das sombras, para ele poder ascender e com isso trazer as novidades, trazer as experiências que ele viveu, né? Então, poucas pessoas vão sair com um ensinamento após esse processo. Poucas pessoas. E um dos ensinamentos, né, é que a vida é esse momento, você não pode desperdiçá-la. Você tem que utilizar cada instante como único para você. Isso é muito importante no construto humano, né? Porque o que a gente fez em 2020? A gente deixou de ter planos. Nós jogamos todos os planos que a gente tinha no final de 2019 para início de 2020, praticamente dentro de uma gaveta, Sim. né? E fala, bom, agora estamos à mercê do que está acontecendo, da vida, né, dos eventos e tudo mais. Então, os processos futuros vão exigir de nós, seres humanos, uma comunhão. Se a gente não trabalhar em processo de parceria e cooperação mútua, nós vamos enfrentar vírus piores. Uhum. Né? Já existem cientistas que dizem que o desmatamento da Amazônia pode despertar organismos que estão adormecidos. O aquecimento global está permitindo que o aparecimento de bactérias que estão nas camadas mais profundas do gelo estejam ressurgindo. Né? Tem corpos da gripe espanhola que estão enterrados na Sibéria. Esses corpos estão degelando. Então você pensa, essas coisas estão descongelando. Aí se a gente vê que a sociedade é líquida, está tudo descongelando, né? É. E o processo traz aí um novo paradigma, que é o paradigma de que, mesmo com muitas tecnologias, a gente tem acesso a tudo, a gente precisa ter um cuidado com a vida. A vida é delicada, a vida é frágil. Né? Ainda que sejamos seres, eu me lembro sempre aquele vídeo, né? Dance Monkey Dance, né? É sempre um vídeo que eu sempre gosto de compartilhar anualmente, Dance Monkey Dance, né? Acho que é fantástico esse vídeo. Porque, na verdade, nós estamos na É. condição de címios de polegares opositores, tentando sobreviver a um mundo que, na verdade, sempre sofreu transformações. Né? Então, a pergunta que se faz é o quanto nós somos bem-vindos ao planeta na forma que agimos hoje? Porque o mudar a postura, você vê, o que aconteceu com a China e alguns países depois que houve a pandemia? O ar ficou puro, a poluição diminuiu, as pessoas começaram a perceber que basta muitas vezes frear num instante certos movimentos que o próprio meio ambiente agradece. Né? Foi uma pausa. Tem aquele minuto, aquele momento que você apaga as luzes, né, durante o ano, para poupar, para fazer uma espécie de lembrança da Terra, Dia da Terra, né? Essa coisa toda. Tem esses movimentos que ocorrem, mas a gente foi forçado a viver meses para poder dar um alívio para o planeta, que o planeta está sobrecarregado. A gente consome muito mais do que pode proporcionar. A gente Uhum. consome muito. Sim. O Leonardo Boff, ele fala que era preciso mais um planeta para sustentar a humanidade que tem hoje. É. Né? Você vê, você comentou, a natureza se recupera, né? Os animais Sim. se ressurgem, as matas se regeneram. Agora, o ser humano, eu fiz uma palestra recente no CEMICA, lá no Centro Espírita Missionários da Caridade, e o tema da palestra foi pandemia, evolução ou expiação. Eu pretendo fazer uma série de lives aqui, talvez eu ou mais alguém que queira conversar comigo, falando de uma forma mais expandida, que a palestra é 1 hora, né? Mas você pode falar sobre a questão da pandemia, evolução ou expiação com N tópicos. Inclusive tem Sim. um livro que foi lançado recentemente, né? O Mundo Pós-Pandemia, eu vira e mexe, coloco ele aqui, com várias pessoas falando sobre os temas que foram afetados, que são todos: economia, saúde, religião, filosofia, trabalho, psicologia, medo, tudo. A questão infantil, né, a evolução dos adolescentes, a escola, o trabalho, o teletrabalho. Então o Covid veio realmente para dar
né, uma cepada assim no nível horizontal, vertical, e alterar todas as formas, né, de desenvolvimento. E parece que o homem está naquela, né, Jean? Vai sair a vacina. A gente não é contra ou a favor da vacina, não é essa a questão. Depois da vacina, como a humanidade vai retornar, né, antes que entrou na pandemia? Melhor, pior, moralmente melhor, moralmente não pior? existe o igual, né? Nada vai ser como antes. Não, mas é tipo assim, eu quero que retorne a minha normalidade, que se dane o resto, entendeu? Então, se eu não vou pegar o vírus, dane-se o outro que pegou. Então, até então, não, isso está lá em Wuhan, está lá na China. Cara, a coisa começou, veio para a Europa e agora está na Antártida. Né? O vírus chegou na Antártida. Como é que chegou na Antártida? Porque levam alimentos, as pessoas se locomovem, tem É deslocamento em navio. uma plataforma chilena, né? Exatamente. Então, o que acontece? Não tem esse negócio, vou jogar fora. Você joga fora, cai novamente no seu terreno. Entendeu? Então, se eu não me preocupo com o terreno do lado, se está cheio de mato, a cobra do vizinho vem para minha casa. Né? Recentemente apareceu um filhotinho desse tamanho de escorpião aqui na minha casa, na cozinha da minha casa, mas saiu pelo ralo, porque aqui é mato. Então, tipo assim, nunca a gente ouviu dizer que em Petrópolis tinha um escorpião. Mas é o que você comentou, com o desmatamento da Amazônia, com o degelo das calotas polares, seres que estão dormindo, né? Bactérias que estão dormindo. Inclusive, né, eu avisei o pessoal que Stranger Things iriam ser faladas nessa live. Me remete, inclusive, à própria Terra Oca, né? Seres que estão adormecidos, se é que existe verdadeiramente lá uma veracidade daquele livro do Almirante Byrd, né, que foi chamado, né, ou praticamente abduzido por um dos polos, e viu todo um mundo interno, que teoricamente pode ser um mundo não físico, um mundo extrafísico dentro da Terra, um ser, estávamos aguardando o senhor, seja bem-vindo. Então, de repente, alguns seres podem verdadeiramente, algumas bactérias, alguns vírus nos próprios oceanos podem vir à tona, e nós podemos não estar preparados para enfrentar isso, né? Então, a gente está falando aqui, Jean, e tirando um pouquinho o fio aí do novelo, né? Estamos puxando o fio do novelo. Como é que a gente vai, então, enfrentar um período de pandemia? Né? Que a gente está falando do vírus, estamos falando da vacina, as pessoas estão, assim, saturadas. Eu tenho colocado um filtro, né? Tenho visto os noticiários, tenho estado atento a tudo que está ocorrendo no mundo, seja política, econômica, filosófica, cientificamente falando, que você bota o pé para fora de casa, pô, tá uma guerra, você não sabe que tá uma guerra, né? Como é que a gente vai enfrentar, cara, essa questão do mundo pós-pandemia, né? Visto que tantas coisas a gente vê que ainda não estão sendo realizadas, né? Os seres ainda não estão se transformando como deveriam, e a própria sociedade, né? Você vê, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Incêndio, enchente, a questão pública, né? Então, o futuro da humanidade se desenha para nós, como você colocou ali, né? Ainda bem que vai ser em 2023, né? Total, Aquela máquina, o exterminador do futuro ali dominando, as máquinas dominando. A gente não está conseguindo ainda dominar ou viver, né? Imagina com um período de maior aceleração. E está vindo aí, né? Sim. Eu acho que a maior preocupação que as pessoas têm hoje não tira a razão delas em relação a prover recursos, ter recursos, né, em relação a poder trabalhar, sustentar suas famílias, né, manter seus comércios, seus negócios. Mas, olha, dentro da camada mais importante coletiva, nós vamos ter, com tudo o que está acontecendo, a ruptura dos blocos econômicos, principalmente o europeu, o bloco europeu, o NAFTA, que é da América do Norte, e o Mercosul, que é da América do Sul. Então, essa revisão dos blocos econômicos também é um sintoma dessas mudanças que estão ocorrendo em função de toda essa alteração no Ocidente, principalmente. Né? Porque você vê uma coisa que é bem interessante, os chineses, eles tiveram todo esse problema e tal, mas eles têm uma visão diferente de nós aqui, né? Nós ocidentais temos mais problema com a questão da perda do que o oriental. Sim, o oriental consegue lidar melhor com a perda. Ele logo encontra uma substituição para aquela perda, ele encontra uma alternativa. Nós ficamos elucubrando durante muito tempo, como é que a gente vai resolver isso, como é que a gente vai dar conta disso, como é que as coisas vão... Entendeu? A gente fica numa situação de reflexão sobre o futuro. Eu acho que daqui para frente, como a gente vai ter que lidar com a pandemia, é o que que a maioria não está fazendo, respeitando o seu semelhante.
Porque muita gente que está morrendo hoje, por exemplo, por causa desse vírus, é de gente que está indo para balada, que está saindo para ir a shopping, à praia, levando para os seus pais, filhos, e Sim. outras pessoas que estão se cuidando em casa. Anicete Bruno, por exemplo, morreu numa visita de um familiar, Uhum. assintomático. Então tem gente Exatamente. assim, mas eu não tenho nada do vírus, eu não estou com nada. A pessoa não sabe se está carregando uma cepa desse vírus consigo. Mesmo que não tenha sintomas. É, Entendeu? eu, 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 eu e você podemos ter o vírus, mas o nosso sistema imunológico, o nosso sistema energético, isso aí já é provado pela ciência, inclusive tem um estudo, né, de um médico americano, eu nunca me recordo o nome, né, era desde a época do nosso amigo Zanata, né, falecido Zanata, Eu nenhum lembro. mal, o poder da bondade, nenhum mal pode atingir o homem bom. Só que essa questão do bom é o homem da bondade, é o cara bom, não é o cara bobo. Existe uma diferença Uhum, entre você ser bobo e você ser bom. Você, com a exatamente. bondade, você cria ao seu redor uma capa energética, não só no seu corpo, mas em todas as células, de prevenção a doenças que você realmente não tem noção. Doenças, situações, ruas que você muitas das vezes desvia, vai para a direita ou vai para a esquerda, você é induzido a tomar decisões para ser protegido. Então, o homem bom, Uhum. isso já existe esse estudo, né, que a ciência, desde a da época do nosso amigo Zanata, né, ele já falava isso, inclusive tem essa palestra escrita já em Word 4.0, cara. Eu acredito. Impresso naquela letrinhazinha de Word 4.0, que nem existe mais. Até hoje eu nunca consegui passar. Eu vou digitar aquilo para o computador, né, que a traça pode comer o papel, né? Mas é uma série de palestras que fala do poder da bondade. Entendeu? E também, Jean, eu queria trazer aqui para estender um pouco aqui, tá vendo? Quem somos nós? Para Uhum, mostrar para o pessoal aqui o seguinte, ó, tá vendo aqui nesse pontinho? Ó? Nesse pontinho aqui tem uma folha inteira. O que nós sabemos que sabemos, tá vendo? Esse pontinho aqui, de uma folha. uhum, Legal. Na outra folha é um setor. O que nós sabemos que não sabemos. Olha aqui. Tá vendo? uhum, Aí tá um setorzinho na folha, o que nós sabemos que nós não sabemos. E na outra folha, tá vendo? Que é praticamente a folha inteira, o que nós não sabemos que nós não sabemos. uhum, Então, é o que ele diz aqui. É, consideramos que nós temos consciência, que está acontecendo agora, tá? 2.000 bits de informação em 400 bilhões de bits de informação sendo processados por segundo. Então, tipo assim, tá acontecendo no mundo, na Terra e na galáxia e nos universos, 400 bilhões de bits de informação a nível material, não é a nível uhum. espiritual. Quando nós rejeitamos novos conhecimentos, quanto de nossa percepção está protestando ou não está entendendo? Como podemos saber tudo sobre todas as coisas que ignoramos? Então, a gente tem algumas dicas. Uma delas foi o que a gente falou, tá vendo? Quem somos nós verdadeiramente? Esse filme aqui é um clássico. Cara, isso aqui também é igual casamento, são ritos de passagem. O Sim. Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, Matrix, né, Star Trek, Joseph Campbell, a gente tem pontos na nossa vida que você dá saltos quânticos assim acima e vai crescendo. Então ali ele mostra o que a gente não sabe. E a Não Terra é um sabemos pálido. praticamente nada. E Não a Terra sabemos é o quê? nada. Como diz Carl Sagan, um pálido ponto azul, né? Sim. Num Nossa, setor, num, nossa estrela de quinta grandeza, né? num Se a gente pegar o setorzinho. nosso Sol e pegar perto de uma das estrelas maiores que a gente tem, que é o Aldebaran, o nosso Sol é um pixel da tela do computador. Ó, bem-vinda aí, Entendeu? Elizabeth Sistovich, né? Bem-vinda a todos que estão aqui conosco. Né? O pessoal que está chegando aqui, eu não estou nem conseguindo ver tantas pessoas que estão entrando aqui na nossa live, a nossa live, né, de encerramento antes do Natal, com @Giancarlo Quintschmidt, né? Vão lá no Instagram, conheçam ele também no Facebook, né? Uma pessoa estudiosa, né, de todas essas áreas aí, tarólogo, terapeuta, astrólogo, conferencista, simbolista, escritor, poeta, e cronista, professor, eterno buscador e peregrino. E também estudioso da obra de Jungiano e fazendo agora pós-graduação também, né, Jean, na área de psicologia aí. E eu aqui, Na verdade, Sérgio Talco. psicologia, após psicologia analítica e filosofia, eu já fiz. Eu estou fazendo agora psicologia oficialmente. Legal. E printem a tela, eu já fiz alguns prints aqui, vocês podem printar e compartilhar lá nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram.
Daqui a pouco essa live vai estar no nosso IGTV e também lá no YouTube. E em breve a gente está escrevendo um artigo aí, Jean, falando sobre esse tema lá no LinkedIn. Eu estou aqui com, como diz o Vladimir Carvalho da Alterdata, com vários tubarões, né? São vários artigos de lives que vai compor o projeto, né, desse trabalho que a gente está desenvolvendo, com mais de 150 lives. E a gente pode escrever a partir do ano que vem sobre futuro, sobre pandemia, sobre superação, sobre como as pessoas podem verdadeiramente superar e saber que elas podem, que eu acho que isso é que é a ideia. Você tem que ter essa potencialização interior, mas cada um por si, né? Então, Jean, a essa altura, né, do nosso tema aqui, estamos falando de futuro da humanidade, né, pós-pandemia. Né? Como a gente ter esse equilíbrio de forças para entender, né, a questão da ciência e, ao mesmo tempo, entender o que se pode fazer. Né? Eu queria deixar você assim, bem à vontade, né? Você vê que a nossa live foi um pouco disruptiva aqui, né? Eu não estou seguindo passo a passo, né? Exatamente porque Stranger Things, eu avisei o pessoal no início, você estava entrando, que iriam acontecer coisas estranhas que a gente não vê com William Bonner, a gente não vê com o próprio André Trigueiro e agora com o Pedro Bial. O Pedro Bial fez 155 lives e eu estou fazendo 152, né? Só que o Pedro Bial tem a estrutura da Rede Globo toda por trás, né? Então a gente mostra que Petrópolis está acontecendo alguma coisa aí. Eu queria deixar com você aí a palavra, Jean. A modificação social a partir do que a pandemia trouxe como um novo paradigma, né? As interrelações modificam-se, a comunicação e a linguagem se refina, há uma necessidade das pessoas trabalharem em mútua cooperação, algo que ainda é difícil, porque as pessoas ainda têm uma atitude um pouco mais centralizada, individualista em relação mais às necessidades. Né? E o fato de não enxergar o outro dá espaço para que o outro também leve o vírus, né? Porque se houver esse cuidado com quem está próximo, né? E isso se dá em pequenos gestos, né? Não adianta as pessoas falarem em era de aquário, em mudança de planetária, se as pessoas estão cometendo os mesmos erros de sempre. Essa mudança ela tem que vir de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Uma modificação que particularmente depende da conscientização de cada um. Então, eu acredito que nós estamos agora, né, a um passo de os transportes se tornarem aéreos. Né? Essa modificação de abreviar tempo, espaço, né? Tirar muito carro da jogada, as pessoas viram os benefícios de não ter muitos carros nas ruas, o índice de CO2 caiu na atmosfera, né? Houve uma modificação, inclusive, do clima em alguns lugares, né? As pessoas, depois de muito tempo, conseguiram ver as estrelas em cidades que eram, sabe, muito, muito cheias de poluição, cidades grandes, né, em vários países do mundo, seja na China, seja nos Estados Unidos e tudo mais. Então, esse processo, na verdade, está fazendo com que as pessoas vejam coisas que elas não percebiam. Porque quem nasce nesse contexto, inserido nesse ambiente, não sabe dessa realidade por trás dos véus, né? Como dizia Blavatsky, a gente precisa romper os véus, rasgar os véus para poder enxergar o que existe além, né? E a ciência hoje faz um esforço muito grande, sofrendo a descredibilização de alguns, vamos dizer assim, extremistas, radicais, pessoas que são imbuídas de uma religiosidade mais ortodoxa, né? E que acabam colocando em dúvida o papel da ciência. Existe um time para as coisas, né? Por exemplo, eu acredito que as vacinas vieram para ajudar, mas ainda não acredito que as vacinas são a solução. Essas vacinas são a solução final. Mas é o que tem para hoje. É o que existe para hoje. São 5 vacinas que estão aprovadas, né, pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, e que elas têm um papel importante para cada grupo de continentes, países e tal, que estão reivindicar essas vacinas. O problema maior é que a minha preocupação, por exemplo, dentro da sociedade, é que as pessoas vão achar que tomando a vacina já está tudo bem, não vão ter que tomar certos cuidados, e não é bem assim. Né? Existe um tempo do organismo processar isso. Mesmo que uma pessoa tome uma vacina, não significa que ela instantaneamente ela está imunizada. É um processo que exige o metabolismo, a metabolização da vacina. Então, eu advirto isso para as pessoas, porque vai haver um relaxamento ainda maior depois. O relaxamento já está existindo antes da vacina. As pessoas já tomei a vacina, está tudo ok agora. Já acha que está tudo bem, entendeu?
que nada mais precisa ser feito, ninguém vai botar mais álcool gel, ninguém vai botar máscara, as pessoas vão relaxar ainda mais. Eu li agora recentemente que camelôs estão vendendo vacinas falsas a R$ 50. Gente, Lá em eu não Madureira, sei né? o que é pior, quem vende ou quem compra. É. Né? É uma coisa assim, sabe? É a mesma coisa que dissesse assim, olha só, você está vendendo veneno, esse veneno é bom, deixa eu experimentar esse veneno aqui para ver se ele faz efeito em mim. É mais ou menos isso, é uma atitude suicida. Porque Sim. é diferente de você tomar um comprimido e esse comprimido, agora se você coloca alguma coisa no teu corpo, você não sabe nem a procedência, né? Se houve um cuidado higiênico, o que tem naquele líquido? As pessoas podem estar, de repente, aí eu acredito que as pessoas vão virar jacaré. E aí, Olha, porque vacina de camelô, por a pessoa falar, vira jacaré. por falar em jacaré, né, apenas para a gente descontrair um pouco também, entrou aqui nosso amigo César Nascimento e a Gabi Costa Silveira tá dizendo, hahaha, maravilhosos, né? Me remete a uma frase que a gente ria muito há uns anos atrás, que você comentava, né? Não é o ser humano, é o ser humané. Né? É. Porque ou a gente aprende, né? Por isso que eu gosto muito desse filme aqui, que ele tem uma chamada no início que ele diz assim, It's time to get wise. Gente, está na hora da gente ficar esperto, está na hora da gente ficar atento, está na hora da gente ficar acordado, no sentido tipo assim, cara, eu vou tomar a vacina, ok, mas o que é a vacina? Vou ir no sentido da direita, mas o que me leva à direita? Vou no sentido para trás, o que me leva se eu andar para trás? Vou entrar num automóvel, quais são as consequências do auto? Não, eu vou fazendo, vou entrando, entro no carro, faço isso, faço... E as pessoas não pensam. As pessoas não estudam, não raciocinam. Então, é muito próprio, né, daquilo que você postou aqui. Eu achei maravilhoso. Júpiter em Aquário, pessoal do Hair, né? Tá todo mundo ali. É um Hair. Saturno, então, tipo assim, Saturno em Aquário crash do Windows. Aí, Saturno em Aquário, né? Sua conta está temporariamente bloqueada. Então, o que acontece? É complicado, entendeu? É complicado, né? E aí as pessoas não estão, digamos, preparadas para isso ou não têm uma ideia de como se preparar ou não percebem, né? Olha, por falar nisso, olha aqui, o Zuckerberg me bloqueou aqui, ó. Sua conta está ao vivo e a cores. Sua conta está temporariamente bloqueada. Detectamos uma atividade suspeita na sua conta do Facebook e bloqueamos temporariamente por precaução de segurança, provavelmente por aquela tela do Windows. Se você receber uma mensagem dessa aí, provavelmente você vai ser bloqueado, porque o Zuckerberg acho que não gostou daquela imagem, né, de Hair e do computador sendo bloqueado e do Exterminador do Futuro em 2023. Estou falando sério. Né? Bloquearam ao vivo e eu vou até printar a tela aqui, ó. É provável que a sua conta esteja comprometida porque você inseriu uma senha. Eu não inseri absolutamente nada. Eu apenas compartilhei aquela imagem, né? Mas como nós estamos exatamente nessa questão desse The Great Shift, aí provavelmente me bloquearam aqui. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Nas próximas etapas acompanharemos você em uma verificação de segurança para ajudar a proteger a sua conta e liberaremos o acesso a ela. Zuckerberg desconfiado. Dizer que é Zuckerberg desconfiado. Exatamente. O bom escorpiano. E bem, o escorpiano é mais desconfiado. E aí, vamos lá. O futuro da humanidade pós-pandemia. Isso aqui, gente, não é brincadeira, não. Aconteceu mesmo, tá? Eu vou printar essa tela aqui, depois eu vou compartilhar com vocês. Você vê, é o mundo que a gente vive. A gente vive com as plataformas. De repente, você posta uma coisa que supostamente é fake. Esses dias eu postei uma capa da revista Time, né, com o Biden, o Xi Jinping, mas não sei quem lá. Você sabe que eles tiraram aquela imagem? Porque eles verificaram que aquela imagem da capa da Time foi adulterada, eu não sabia, e tiraram a imagem que eu compartilhei do ar. Então, tipo assim, a gente está lidando com informações. E agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a coisa é instantânea. Você não sabe. Tem robôs que estão automaticamente trabalhando lá e conferindo imagens, ideias, coisas que você escreve, palavras. E você não é dono da plataforma. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que é o tema da live, né, aqui hoje no Contra o Café, com o Giancarlo, o futuro da humanidade pós-pandemia. E cada hora é um flash, né, Giancarlo? Cada hora é uma informação. E como eu estou
tomo a decisão, vou para a direita, vou para a esquerda, subo a escada, desço, vou para trás. Eu acho que é aí que está havendo esse grande The Great Reset realmente mental, né, emocional de todos, né? A gente tem um caminho pela frente aí, né? Uma modificação que existe em função das necessidades humanas, né? A gente viu que os hospitais não tem fôlego para sustentar tantas pessoas internadas simultaneamente, então vai ter que ser modificado esse sistema de internação, né? A agilização também, né, em função da necessidade das pessoas terem que fazer exames, né? Demorou-se muito, em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, para as pessoas chegarem a fazer esses exames de Covid, não tinham realmente testes suficientes para fazer, né? E uma coisa elementar, né, Sérgio? Quando já foi anunciado em novembro que a China, em janeiro, fevereiro, a Europa já estava contaminada, a primeira coisa que deveria acontecer aqui no Brasil, politicamente, era fechar as fronteiras e evitar a entrada de estrangeiros no carnaval, né? Que o boom da nossa contaminação ocorreu por causa do carnaval. Uhum. Né? Então, já está dizendo aqui, ó, de novo o Brasil está errando. Com esse negócio da nova cepa do vírus. Ó, né? tirei o boné, tá? Senão eles vão acabar bloqueando a nossa live aí. Esse novo vírus na Inglaterra, você vê, pessoas que estão contaminadas, certamente a nova cepa já chegou no Brasil. Uhum. Pô, o Brasil já está para lá de avisado. Por que não fechou o aeroporto para a Inglaterra? Não, deixou o aeroporto aberto. É como no Brasil não tivesse nada. Uhum. Então, se não houver essa mútua responsabilidade que tem que vir das autoridades e do povo, eu acho que o povo repete o que as autoridades também acabam declinando, entendeu? Desdenhando, a palavra certa é desdenhando. As autoridades acabam desdenhando, né? Então, o governo federal, o governo estadual, todos eles têm que trabalhar em conjunto. Não há esse conjunto. Existe uma guerra ideológica, política, e não uma guerra que deveria ser contra o vírus. Então, o que a gente vai ter daí para frente é uma recomposição do trabalho, da operacionalidade humana. Os trabalhos, você vê que o setor que mais cresceu nesse período da contaminação foi o setor de deliveries. Uhum. Os deliveries ganharam um status incrível, né? Aplicativos como o iFood, né? Aquele Uber Eats, outros, né, que acabam realmente entregando compras de mercado, cresceu assim de forma tremenda. E você vê que todos os setores, por causa também da coisa de ficar em casa, o streaming, o setor de plataformas de streaming, foi o que mais cresceu. As pessoas não querem mais ver televisão. A própria Netflix. A própria Netflix e o YouTube, Starplay, né? O Amazon Prime, né? A Disney Plus, que acabou de entrar no Brasil, que está fantástico. Eu assinei a Disney Plus, cara. Assinou? Fantástico. Tá gostando? Tô gostando porque eu sou fã de... Primeiro que eu sou fã de Star Wars, depois eu sou fã de Marvel, né? E as séries que estão vindo por aí, da Marvel, são incríveis. Então, as pessoas não vão mais assistir televisão. Até porque a televisão caiu também em descrédito. As pessoas já não sabem mais se o noticiário aquilo é verdadeiro. Hoje você vê que as pessoas procuram mais um YouTube que um canal de TV. Entendeu? As pessoas estão em busca. O perigo está nisso, nas armadilhas que são criadas dentro do WhatsApp, do YouTube, porque tem muita gente aventureira e muito achólogo colocando notícias que são equivocadas, são duvidosas. E essas pessoas mais influenciáveis, mais suscetíveis, tomam isso como verdade. Esse é um processo complicado, visto a natureza humana é carente de salvadores. Nós estamos em busca, essa era de peixe que a gente está vivendo, transitando para a era de aquário, nós estamos ainda na busca do Salvador. Por isso que tem tantas religiões esperando Cristo voltar. Eu falo, gente, Cristo foi pregado na cruz, não no bumerangue. Pô, se fosse pregado no bumerangue, ele voltava. Ele não vai voltar, gente. O Cristo está em outra, é outra vibe, é outra filosofia. Mas eu acredito, Sérgio. Ele está com o seu WhatsApp cósmico planetário respondendo outras mensagens. A gente está em outra vibe. Outra coisa, eu acho que sim, o mundo está precisando de um novo avatar para trazer uma nova mensagem. É uma mensagem mais moderna, mais sintonizada com os novos tempos. Tá? Até, por exemplo, o crime ambiental
recentemente, o Papa Francisco ele integrou como um dos 10 mandamentos, não cometer crimes contra o meio ambiente. Né? Então você vê que a gente está mudando a mentalidade, porque até pouco tempo, você lembra que as pessoas achavam que era bacana comer animais, por exemplo, de uma forma, sabe? As pessoas estão mudando essa mentalidade. A gente ainda é de um tempo, porque nós somos seres ovivíparos, né? Então a gente tem essa tendência de comer tudo que aparece, né? Uhum. Aparece pela frente. Os chineses que o digam, porque tudo que aparece pela frente eles comem, né? De insetos, larvas. É verdade. Um dos motivos dos vírus ter surgido lá foi por causa também disso, né? Uma das teorias é o pangolim, que é um mamífero tipo um tatu escamado, né? Uhum. Que provavelmente ele continha o vírus de morcegos e tal. Então, assim, a gente tem que a gente chegou num ponto que ou a gente vai respeitar o meio ambiente ou o ambiente vai esmagar a gente. Porque a natureza é muito maior que nós. Olha, ele precisa muito, Sérgio. Um terremoto, uma tsunami, varre um continente. Sim, sim. Sabe? Ilhas desaparecem, às vezes, com uma erupção vulcânica. Uma erupção acaba com ilhas num instante, entendeu? Então a gente ainda fica com a presunção. Uma coisa bem interessante, você vê que o índice de meteoritos caindo na Terra tem aumentado muito, né? E é uma coisa bem interessante como é que eu vejo isso. Porque a Terra é como se fosse um óvulo. E esse meteorito é como se fosse espermatozoides. Um dos fatores que fez a Terra ser povoada com vida é que esses organismos se adaptaram ao meio, em função da disposição mineral gasosa, né? A estrutura do planeta. Então eu sinto que de alguma maneira, a Terra está sendo fecundada por outros organismos, né? Em uma nova fase. Essa civilização, Sérgio, sinceramente, no formato que ela está, e poucas pessoas se dão conta disso, ela já acabou. Esse formato civilizatório. Assim como houve um período do Egito Antigo, da Roma Antiga, da Grécia Antiga, esse formato civilizatório acabou. E está coincidindo com uma nova revolução industrial. A gente está saindo da quinta para a sexta revolução industrial. Sim. Já não se fala de Homo sapiens, se fala de antropoceno. Uhum. Né? O homem que modifica o meio que vive. Né? Homo cosmice, o homem cósmico, o homem que supera as barreiras de tempo do espaço e vai em direção a outras localidades do universo. Você vê a Voyager viajando a uma velocidade incrível, tirando fotos de vários pontos do nosso sistema. Tá? Tem uma sonda que ultrapassou Plutão, tirou fotos de Plutão, já está fora do nosso sistema solar. Né? O telescópio Hubble, tirando fotos de buracos negros, agora descobriu que tem um buraco negro visível a olho nu. Dá para ver, a gente vê no céu. E um detalhe, não se consegue perceber ou registrar a matéria escura, que é 90%, né, ou 95% do universo. Mas você percebe, igual o filme de ficção científica, né, como se fosse aquela onda chegando, mas a sua câmera não detecta o que é. Tipo aquele Predador. Escura. Tipo Predador, sim, né? Aquele filme Predador que você não enxerga, mas é como se fosse uma imagem holográfica, né, transparente. Então, a própria matéria escura, a gente não consegue perceber a matéria escura. Então, por isso é que... mais o colisor de hadrons. Por isso que é pertinente isso aqui, né? Ele já detecta. O colisor de hadrons já veio para mudar um pouco esse paradigma, porque você vê o bóson de Higgs, os quarks, os quasares, são nanopartículas que estão sendo descobertas e que esses experimentos que agora estão suspensos, né, nesse large colisor, o grande colisor de hadrons, né, LHC, que o pessoal chama Large Hadron Colisor, né, que é um anel de mais de 8 quilômetros que liga a Suíça e, se não me engano, a Suíça e a França. A França, né? 8 quilômetros. Eles fazem uma velocidade absurda, até superior à luz, esses átomos se colidirem, simularem como fosse a recriação do universo. Então, Einstein está certo em muitas coisas e Tesla também, porque o Tesla contestava o Einstein em algumas coisas. Ele falou assim, Einstein, você está errado nisso aí. O Einstein dizia, existe partícula e existe partícula e onda. Aí o Tesla falou, não,
tudo é onda, só que se você desacelera a onda, você tem uma sensação de ter uma partícula. E Entendeu? Se você vice-versa. desacelerar, exatamente. Por quê? Se você for colocado no futuro numa máquina que transmita você, faça um teletransporte, para fazer você se transportar de um lugar a outro, você tem que virar onda, cara. Tem que acelerar os teus átomos do corpo e virar onda. Entendeu? Então, olha a onda. Temos que virar onda. Tem que virar onda. Eu quero só retornar aqui um pouquinho, né? Eu tô aqui eu repostei nessa essa foto aqui do efeito Netflix, falando do Gambito da Rainha, né? Que você até comentou sobre a questão da Netflix, a Disney Plus e tantos outros aí, Amazon Prime, né? Você vê, o número de jogadores no site Chess aumentou 500%, tá? O livro que inspira a série virou best-seller 35 anos depois do seu lançamento. Né? A procura de tabuleiros de xadrez aumentou 250% no eBay. Busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. Mais de 62 milhões de lares em todo o mundo assistiram à série. Tudo por causa do lançamento, né? O efeito Netflix, entre aspas, que estreou o Gambito da Rainha no dia 23 de outubro. Então, olha só, 23 de outubro. Para 14 de dezembro, foi quando eu postei, talvez a matéria tenha saído no dia 12 ou no dia 13, num período muito curto de tempo, olha quantas coisas acontecem. E se isso, de repente, como você falou, é um fake news, ou é, de repente, uma mensagem que é... Por exemplo, o que aconteceu comigo agora, eu tô relendo aqui enquanto você estava falando, cara, a minha conta, né, foi comprometida porque você inseriu uma senha em um site projetado para se parecer com o Facebook. Eu não inseri nada. Eu não sei nem o que houve. Depois de terminar a live que eu vou ver o que é isso aqui. Aí ele diz para eu clicar em continuar, né, para acompanhar a verificação de segurança para ajudar a proteger a sua conta e a liberaremos o acesso. Quer dizer, eu não inseri senha para fazer site parecido com o Facebook, coisa nenhuma. Então, tipo assim, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, é invasão, são coisas que ocorrem, é o efeito Netflix. Então, são tantas as coisas que acontecem que você tem que estar realmente nesse equilíbrio. Por isso o tema da nossa live, o futuro da humanidade pós-pandemia. E Jean, nesses instantes finais aqui, né, estamos chegando ao final, desde já eu agradeço muito a sua participação, como sempre, brilhante, né, a sua live que você fez semana passada foi muito bacana também, né, inspiradora, a gente tem acompanhado aí sempre que possível, né, que a gente tem muita coisa também acontecendo ao mesmo tempo, né, e quero deixar você, né, registrar aqui no final algumas impressões ou dar algumas dicas. E desde já, muito obrigado aí. Como eu falei no início, né, Stranger Things iriam ocorrer aqui, né, e a gente está realmente em busca aí, né, de super-heróis para poder ir atrás de Thanos, porque Thanos está querendo destruir o universo como a gente conhece. Daqui a pouco todo mundo vai virar onda, ninguém mais é partícula, né? Eu acho que o mais importante agora é que existe a necessidade da gente se olhar, né? Uma mensagem de esperança, né? Porque o próprio Bert Hellinger, né, no trabalho que ele feio fazendo de constelações, é falecido desde setembro do ano passado, ele fala que uma das coisas mais importantes na integração humana é o olhar para o outro, né? E se colocar no lugar do outro, a tal da empatia, né? E existe um problema com a questão da empatia hoje, né? Esse vírus veio resgatar essa empatia. Então, nós estamos em plena transição. Essa transição tem um caráter social, tecnológico, econômico muito poderoso. Tá? As pessoas vão criar seus negócios. Muita coisa vai sair do plano concreto para o virtual. As pessoas vão trabalhar mais. O e-commerce, a abertura de negócio em e-commerce cresceu muito. Tá? Sim. Nunca usaram tanto StreamYard, Zoom, plataformas de chat, de NetMeeting, como agora, né? Então, você vê que o crescimento nas redes sociais, principalmente de transmissão simultânea, cresceu de uma forma absurda, né? Eu, por exemplo, passei o ano de 2020 todinho dando cursos via plataforma Zoom, sabe? Via Google Meet. Google Meet. Né? Então, o que a gente tem pela frente? A gente tem uma renovação desses valores, né? Que a comunicação pode ser abreviada. Você vê que muita gente vai passar o Natal virtualmente com seus familiares, né? E essa é uma dimensão nova da forma das inter-relações.
Agora imagine se a gente estivesse passando por esse vírus sem uma internet, sem uma transmissão ao vivo. Como é que seria isso? As pessoas ficariam muito mais Exatamente. agoniadas, se sentiriam muito mais Exatamente. sozinhas, Uhum. né? Então, se a gente tem essas ferramentas, elas estão vindo, elas vieram no tempo certo, né? Elas vieram nos servir no momento que a gente mais precisava. E muito mais do que esses grandes criadores, né, de plataformas e sistemas, eles também estão de olho nas necessidades do público. Você não acha que vão ser criados outros níveis de plataforma muito mais interativas, né? Então, já criaram até um sistema que a pessoa, por exemplo, ela transmite um perfume à distância. Consegue sentir o cheiro à distância. É impressionante isso. Entendeu? Então, eu acredito que nós estamos a um passo aí de reduzir a questão do controle de espaço-tempo, tá? O LHC, o Grande Colisor de Hadron, veio para isso, tá? Esse olhar que a gente tem da humanidade, eu acho que no futuro muitas crianças, não acredito filhos mais netos, né, dessas gerações, é, estarão realmente fazendo viagens espaciais como pessoas pegam, por exemplo, um táxi e vão de um lugar para outro. Não vai Uhum. ser uma Uhum. coisa, né? Nós Uhum. temos esse Elon Musk. Esse Elon Musk ele tá com um projeto audacioso, né? O Elon Musk ele é o grande responsável pela Tesla, né? Isso. A empresa que fabrica não só carro, mas satélites e tudo mais. Isso Conhece aí, esse ó. livro? Conhece esse Muito livro bom. aqui? Sim, O ele é Michio muito bom. Kaku, eu costumo brincar que ele ficou de cabelo até branco. Ele tinha um cabelo pretinho, ele ficou de cabelo branquinho. Porque, por causa desse livro maravilhoso aqui, A Física do Futuro, que tudo isso aí que você está falando, cara, ele já diz aqui, né? Essas Sim. viagens, a questão dos Jetsons, cara, a gente vai ver isso aí, já estamos vendo, né, cara? Agora, Já tem drone. tu já Já tem imaginou na. aquela robozinho? Seu Giancarlo, seu café da tarde, pãozinho com manteiga ou pãozinho com queijo? Alô, Giancarlo, seu pãozinho da tarde. Aí você tem que. Vou programar essa robô para ela não ficar. Então, tipo assim, Resumindo, a gente Sérgio, tem que brincar, né? cara, a gente chegou num ponto que é um divisor de águas, né? Ou a humanidade se dá as mãos, se junta para fazer essa grande mudança, ou a gente vai ficar realmente a pé. A gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque eu acredito que novos vírus, novos conflitos hão de surgir, né, com tudo que está acontecendo. E a gente tem que lembrar, né, que o poder está saindo do Ocidente em direção ao Oriente. A China está de olho no mundo, né? Uhum. E a China também é uma das grandes investidoras no campo de tecnologias, né? Principalmente. Então, essa modificação, você vê que tem já escolas de idiomas que estão ensinando o mandarim, né? Como, Exatamente. como, como língua, né? Então, o que vem pela frente é uma onda muito significativa. A gente tem um efeito aí nos próximos 5 anos, a 10 anos, muito determinantes mudanças nos hábitos da humanidade, né? E observar o que vem a partir disso aí, em função dessas mudanças planetárias, né? Eu estou Eu tô printando, até com. eu tô printando aqui o comentário da Vera, né? Estou printando aqui o comentário da Vera Cecília da FIP, né? Aqui no computador, né? Porque ela está fazendo um comentário, eu não estou conseguindo printar aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar o comentário dela. A Vera sempre bem antenada, bem conectada também. Ela está dizendo aqui, ó. Parabéns, somos pessoas do bem, estaremos protegidos para sermos parceiros e em cooperação com as pessoas que estão em nossa atenção. Parabéns pela live, abraço a você, Jean. Né? Parabéns, Sérgio. A Obrigado. Vera sempre presente aí. Jean, é Muito exatamente obrigado. isso aí. Eu gostaria de, no final, eu vou desabilitar aqui os comentários. Tem aqui um comentário também, né? O Karatê Alexandre, né? Mandando um abraço para o Jean. Né? Você conhece o Alexandre? Não conheço, mas obrigado. O Alexandre, ele é professor de Karatê lá na Locatelli. E aí eu queria que você printasse daí, ó, o grande like, né? Você fazer um print de tela aí do like. Deixa eu ver se eu consigo esse novo celular meu aqui, ó. Eu não Vê se estou tu consegue acostumado. aí. Deixa eu ver aqui. Consegui. Foi?
E como o Mark Oi. Zuckerberg, está presente, me bloqueou aqui, não sei porquê, também vai uma foto aí na almofada do Insta aí, ó. Peraí. Acho que foi, Sérgio. Foi? Aí depois Foi. você compartilha comigo, que a gente faz a montagem, aí eu vou postar daqui a pouco, né, o vídeo da nossa live, né, esperamos que todos que estiveram conosco aqui, né, puderam entender um pouco, ou ter alguma ideia, até de uma forma descontraída, a gente muitas vezes brinca, né, somos sérios sem ser sisudos, né, não precisamos ser aqueles caras sisudos, né, porque a gente vai virar partícula, né, vão sair de partícula, vão virar onda, de onda vão virar partícula, com o Giancarlo aqui no Contra o Café, com o Sérgio Taldo, na nossa live hoje, número 152, falando exatamente sobre o futuro da humanidade pós-pandemia. Lembrando, né, Jean, que a live se encerra, a live termina, daqui a pouco vai lá para o IGTV, Facebook, YouTube, Twitter e LinkedIn, mas o assunto continua, né? Então, quem quiser entrar em contato, Giancarlo lá pelo Instagram, @GiancarloQuintschmid, né, e eu, @Sérgio Taldo, e o Jean também no Facebook, você também está lá pelo LinkedIn, né, Jean? Estou também no LinkedIn, no Facebook. Eu tenho a página facebook.com/taroeterapia, além da minha página pessoal. Eu tenho uma página chamada Biblioteca Paz Profunda. Então, eu acho que eu já sei quem é Ó, o Alexandre. ele está dizendo que conhece sim. Alexandre, acho que eu já sei quem é. Agora, porque por causa do pseudônimo, eu não consigo me ligar Uhum. aqui, né? Ele Mas dá um abraço aula de karatê, ele dá aula de karatê aqui na Locatelli. É Rosa Cruz. Paz Profunda Isso. é Rosa Cruz, é fráter. Exato. Ó, o grupo que mandou um abraço. Ó, aqui, ó. O grupo que mandou um abraço. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E.T. Phone Home. Que lindo. É papai e filho, né? Valeu, Sérgio. Conhece esse aqui? Conhece esse aqui? Esse é o velho Yoda, o tradicional. Falta o sabre de luz aqui, ó. Cara, tudo de bom para você. Uma ótima tarde aí, né? Uma boa noite para nós. E vamos que vamos, como eu falei, a live termina, mas o assunto não termina, né? Querendo entrar em contato com o Jean, pode procurar pelas redes sociais, né? E a Vera Cecília aqui, ó. Sua previsão foi perfeita na minha consulta, Giancarlo. Opa, muito obrigado. E o Giancarlo também, e o Giancarlo há um tempo atrás, né, Jean, você comentou comigo, né, que a minha parte realmente de bliss, né, de bliss pessoal seria a questão da comunicação, e eis que aqui estou, né, em breve com 35 mil lives. Incrível, incrível. Parabéns, Sérgio. Mais uma vez, obrigado ao público que nos assistiu, tá? Isso, e quem esteve conosco, obrigado, e quem não pôde assistir, vai assistir novamente, né, vai assistir pela primeira vez, no caso, lá nas redes sociais. Uma ótima noite para você, Jean, tudo de bom, muita paz aí, um abraço na família, na filhona, na esposa, em todos aí. Fique bem, tá? Obrigado. E qualquer coisa, estamos por aqui. Tá ótimo. Um abraço em vocês todos aí. Para você também, tudo de bom, tchau. Até mais. Tchau, tchau.